Sem mais delongas, vou chamar o Fábio aqui para tratar para a gente dos desafios do ESG no mercado B2C. Fábio Perovic, formado em Administração de Empresas pela GV, com curso de extensão na Universidade de Califórnia, na Harvard Kennedy School, iniciou sua carreira na Procter e fundou a Fama Investimentos desde 1993, que já debate esse tema, né, Fábio? Onde é responsável pela gestão do Fundo de Ações de Empresas Brasileiras, focado em companhias com responsabilidade social e aderentes às boas práticas de ESG. Foi membro do Conselho de Administração de diversas companhias de capital aberto. No terceiro setor é diretor do Instituto Fama, do Instituto Brasil-Israel, do Instituto TOTUS da TETE e é conselheiro do Museu Judaico, do GRI Brasil, do Capitalismo Consciente, da WWF Brasil, possui a certificação CFA. Muito obrigada, assim, diante desse currículo também é um prazer contar com a sua presença, sua participação presencial, tá? Passo a palavra. E vou aproveitar para pedir para o Flávio sentar aqui, participar aqui da mesa com a gente. Boa noite a todas, boa noite a todos. Um prazer estar aqui à noite com vocês, celebrando esse evento. Carol, obrigado pelo convite, pela ponte. Eu até tenho medo de falar com palestra só de advogados. Nem gravata eu tenho, né? Nem paletó, tipo. Pois é. Mas a Carol deixou eu vir de calça jeans. Bom, acho que o meu papel aqui hoje é falar um pouco sobre a relação B2C, ou seja, a empresa com seus consumidores, no âmbito do ESG. E acho que é importante, antes, falar um pouco que o meu olhar é um olhar de investidor. E, portanto, não necessariamente, quando a gente está falando de ESG, a gente não está falando de verdades absolutas. O meu olhar, enfim, é o meu, e existe total espaço para debate, né? A gente não está falando aqui de uma ciência exata, e eu acho que seria até interessante se a gente pudesse, enfim, ouvir essa multiplicidade de opiniões, debates, muitas vozes, e eu acho que o ESG tem lugar para tudo isso. Então, nessa noite eu vou tentar aqui colocar um pouco da minha perspectiva em relação ao assunto, mas, por favor, entendam ela como a minha perspectiva e não como algo que seja definitivo e verdadeiro. E eu acho que, assim, para falar de B2C, né, para falar da relação entre empresa e consumidor, acho que a gente precisa, além de olhar a foto, a gente olhar o filme, trazer um pouco da perspectiva e da dinâmica dessas relações, porque só entendendo como que elas evoluem nesse processo evolutivo, a gente vai entender para onde que elas vão. E aí eu queria gastar alguns minutinhos para esse preâmbulo, para a gente poder falar um pouquinho sobre como as empresas têm evoluído ao longo do tempo, como os consumidores têm evoluído ao longo do tempo, e assim a gente consegue estabelecer uma relação entre os dois, e depois a gente linka com o âmbito ESG. Quando a minha empresa foi fundada, em 93, a gente vivia ali, talvez, a época mais hostil do capitalismo. Não que a gente, enfim, tenha saído do regime capitalista, muito pelo contrário, não é isso, mas é uma época completamente diferente da época que a gente vive hoje. E talvez alguns de vocês já, enfim, sejam familiares com o que eu vou falar, mas a grande maioria de vocês talvez nem tivesse ainda na sua vida profissional, mas as empresas naquele momento, elas eram administradas com um foco pura e exclusivamente nos shareholders, ou seja, as empresas eram geridas para gerar valor aos acionistas, muitas vezes em detrimento dos stakeholders. Ou seja, quanto mais valor eu capturo do meu stakeholder e quanto mais valor eu tiro do meu stakeholder e passo para o meu shareholder, ou seja, para o meu acionista, mais valor eu vou criar. Isso é muito fácil a gente perceber através até de filmes da época, séries da época, literatura da época. As empresas mais admiradas eram aquelas mais agressivas, aquelas que mais cresciam, aquelas que não necessariamente tinham um compromisso com seus stakeholders. Quando eu me formei, em 93, o grande desejo das pessoas que se formaram comigo era ir para as empresas que mais pagavam. Não era levado em consideração outros aspectos,
o que a empresa pensava, deixava de pensar, como ela se posicionava, deixava de se posicionar, era uma visão puramente financista naquele momento. E quando as empresas tomavam decisões, as decisões eram também focadas em um único stakeholder, que era o stakeholder acionista. Eu vou trazer para vocês algumas expressões da época, que talvez alguns já tenham ouvido, mas é importante para a gente entender como que as empresas eram geridas. Era muito normal, por exemplo, empresas falarem: vou amassar meus fornecedores. Esse era o mandato do setor de compras. O que significa amassar meus fornecedores? Basicamente, essa gíria diz: quero pagar o menor preço possível, com o maior prazo possível, e se ele quebrar, problema dele, não é problema meu, eu arrumo outro fornecedor. Então, quanto mais eu conseguia de desconto, eu trazia valor para a minha empresa. Quanto mais eu conseguia de prazo, eu trazia fluxo de caixa para a minha empresa. E essa relação não necessariamente era uma relação saudável, era uma relação, na verdade, perversa. A empresa, ou as empresas em geral, tiraram proveito do seu gigantismo para poder exercer uma pressão e uma influência na relação com os stakeholders, para tirar vantagem para si e agradar o seu shareholder. Essa era a prática comum. Quando a gente pensa em outro stakeholder importante, que é o colaborador, a mesma coisa. Era muito normal empresas no final do ano fazendo o famoso OBZ, que era Orçamento Base Zero, e fala: bom, eu tenho aqui, hipoteticamente, 1000 funcionários, no final do ano, os 3% piores vão rodar. E aí, o ano que vem, eu exijo um pouquinho mais de produtividade dos outros, né? Isso é chamado produtividade. Então, eu vou ficar com 970, no ano seguinte, eu vou ficar com 930, e assim sucessivamente, até que eu conseguia cada vez mais aumentar a minha margem. Não era levado em consideração o ambiente de trabalho, se a remuneração era justa, se as pessoas tinham ou não tinham saúde mental, e aquelas que não aguentavam o tranco e saíam eram consideradas pessoas fracas, né? E, portanto, elas nem mereciam estar na empresa. Essa era a relação entre empresa e seus colaboradores. Quando a gente pensa na relação com o consumidor, era mais ou menos a mesma lógica, que é outro stakeholder bastante relevante. Então, naquela época, era muito normal que empresas não se preocupassem com qualidade do serviço prestado ou com qualidade do produto entregue. O que elas entendiam, e aí, obviamente, estou cometendo aqui generalizações, não entendo que são todas assim, mas a esmagadora maioria das empresas pensavam assim: bom, meu mandato é entregar o produto, não necessariamente de qualidade, eu preciso entregar o que está sendo demandado de mim. Então, eu vou dar um mandato para o meu setor de compras para buscar a matéria-prima mais barata possível, e assim eu consigo entregar aquilo que me foi solicitado. Se o produto quebrar, paciência, ele dura pouco mesmo, quem sabe ele vem aqui e compra outro produto. Na nível de serviço, era totalmente normal entrar num banco e ter 45 minutos de fila, entrar num supermercado, ter 3 caixas e enfim, filas intermináveis. Não existia, né, em larga escala, uma preocupação com qualidade e muito menos com encantamento do consumidor. A empresa fazia o mínimo necessário para servir, porque ela tinha a obrigação de servir, mas ela fazia aquilo pensando nela mesma. Então, se eu posso economizar em número de cash outs, no número de caixas, eu vou fazer. Se eu posso economizar em matérias-primas, eu vou fazer. E era muito normal comprar roupas, brinquedos, carro e outros produtos sem qualidade ou nível de serviço também baixo. E, curiosamente, as empresas mais admiradas eram justamente aquelas que mais exerciam essa forma de gestão. Bancos eram assim, empresas de bens de consumo eram assim, e as pessoas queriam trabalhar nesses lugares porque era um lugar que crescia, era um lugar que pagava, e enfim, assim sucessivamente. Isso anos 90, né? Até que esse modelo começou a ser desafiado. E esse modelo começou a ser desafiado por um grupo de empresas que começaram a entender e falaram: peraí, o meu papel aqui não é olhar para hoje ou para o ano seguinte. Eu quero perpetuar meu negócio, eu quero estar aqui daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos.
E se eu não estabelecer uma relação justa e saudável com os meus stakeholders, muito provavelmente eu vou ter problema na continuidade do meu negócio. Então, se eu quebrasse o meu fornecedor, eu ia ter uma descontinuidade no meu fornecimento, eu ia ter que cadastrar e certificar o novo fornecedor. Isso não é uma tarefa tão simples assim como uma célula Excel, você simplesmente troca de nome. É um processo bastante complicado. Então, empresas começaram a falar, bom, é claro que eu quero pagar o mais barato possível, é claro que eu quero ter o maior prazo possível para pagamento, não é? A gente não está fazendo aqui filantropia, isso aqui é negócio, mas eu preciso ir até o limite para que o meu fornecedor também tenha um resultado saudável. E assim ele cresce junto comigo. E assim, se eu estiver aqui daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 20, ele estará aqui do meu lado. Se eu não capacitá-lo, se eu não der para ele o mínimo suficiente de retorno, ele não estará aqui. E mesmo que ele esteja, enfim, se essa relação tiver por um fio, talvez ele queira fornecer para o meu concorrente, não para mim. Então é importante não só eu ter uma relação justa, mas com uma relação humana com ele. E algumas empresas começaram a pensar assim, com o colaborador a mesma coisa. Poxa, se no final de cada ano eu demito 3% da minha força de trabalho exigindo produtividade dos que sobram, daqui a pouco ninguém quer trabalhar para mim. Como que eu vou atrair e reter talento? Eu não vou. E esse turnover de pessoas para mim também é ruim, porque eu gasto dinheiro com recrutamento, com seleção, com treinamento, com curva de aprendizado, até que as pessoas comecem a produzir. Daqui a pouco, eu não tenho talentos aqui para gerir minha empresa. Eu preciso reconhecer o valor dessas pessoas que comigo trabalham e oferecer para eles um ambiente adequado, eu preciso oferecer para eles um pagamento justo, eu preciso oferecer para eles direitos trabalhistas e não só o que está na lei, algo além daquilo que está previsto em lei e assim sucessivamente. Em relação aos consumidores, também o mesmo aconteceu. Muitas empresas começaram a entender que o poder do encantamento. Então, se eu estou fornecendo um produto de mais qualidade ou se eu estou fornecendo um serviço de mais qualidade, eu fidelizo o meu consumidor e, portanto, se ele é fiel à minha marca, primeiro que ele se torna eventualmente um porta-voz da minha marca. Então, portanto, eu estou investindo em um embaixador da minha marca. Segundo, que eventualmente ele topa pagar até um preço mais alto. Então, eu vou conseguir aumentar a minha margem e assim eu estabeleço uma relação, inclusive, de confiança, porque amanhã eu posso lançar novos produtos, esse mesmo consumidor ele vai querer também, enfim, quando eu entrar em novas categorias, e a experiência de consumo ela começa a mudar. Então, a relação de como uma empresa olha para o consumidor, ela mudou muito de 30 anos para cá. E isso está completamente conectado a uma mudança de sistema econômico que está em curso. A gente está saindo de um sistema capitalista chamado capitalismo para shareholder e a gente está evoluindo para um outro sistema capitalista chamado capitalismo para stakeholder, no qual as empresas olham os stakeholders com um valor muito mais estratégico do que antes. Mas como toda mudança de sistema econômico, ela não é um interruptor liga e desliga. Ela é um processo evolutivo, disforme, evolui antes num setor do que em outros, numa geografia do que em outra, aí vem uma empresa, consegue bons resultados, ela inspira outras empresas a, enfim, seguirem o mesmo caminho. Então a gente está, ao longo desses 30 anos, evoluindo nesse sentido, e eu acho que a gente está num ponto extremamente importante dessa evolução. E talvez, isso é uma hipótese que não dá para ser comprovada, mas talvez o ESG não tenha arrumado espaço para florescer nos anos 90 com essa visão das companhias que olhavam só para os seus umbigos. Não tem nada de novo no ESG. Sustentabilidade, na verdade, se fala sobre sustentabilidade até de uma maneira formal desde o século XVIII. Por alguma razão, isso dentro do mundo corporativo e do mercado financeiro floresceu muito recentemente, enfim, já há praticantes como, por exemplo, eu que estou aqui fazendo isso desde 93, mas em larga escala,
o ESG só encontra um espaço para virar mainstream, sair de um nicho, muito recentemente. E, na minha visão, um dos grandes responsáveis por isso é essa mudança do capitalismo, né? E da maneira que as empresas são geridas, que é totalmente diferente do que eram há 30 anos atrás. E acho que hoje, quando a gente olha para as empresas mais admiradas, são empresas que estão muito mais conectadas com seus stakeholders, são empresas mais inclusivas, enfim, mudou a maneira delas se relacionarem com seus stakeholders. Então, do lado B, vamos dizer assim, do business, acho que essa evolução ela vem acontecendo e ela tem muito mais para acontecer, mas acho que é importante a gente entender isso no tempo. E o C, e o consumidor? O consumidor mudou, e eu acho que esse é um outro aspecto que a gente precisa entender, que é muito relevante, porque se existe uma relação B2C, a gente tem que entender com quem essa empresa se relaciona. E eu acho que, eu diria que o consumidor, ele até mudou, mas a mudança que está em curso, que vai vir daqui para frente, ela é muito mais relevante do que a mudança que aconteceu daqui para trás. Então, do ponto de vista das empresas, eu acho que esse processo já foi iniciado lá nos anos 90, e ali, vou até fazer um parênteses, a gente viveu tantos excessos do lado, por exemplo, de governança nos anos 90, que isso acabou tendo uma resposta, vamos dizer assim, em surgimento, por exemplo, do novo mercado, que era um ambiente onde eventualmente acreditava-se que poderia congregar as empresas com maior nível de governança corporativa. O IBGC também é uma resposta a isso, que surge no final dos anos 90. Então, eu acho que cada momento histórico, ele acaba tendo algum tipo de reflexo em quem está preocupado com aquilo tudo que vem acontecendo. Quando a gente vê, por exemplo, o ambiente regulatório em relação às questões climáticas, etc., que estão cada vez mais apertando, é justamente por conta do sentimento de urgência. Mas acho que todo esse arcabouço regulatório e também a questão de, vamos dizer, de mentalidade das empresas, muito já evoluiu. Tem, enfim, um monte para evoluir. Acho que o mercado financeiro acabou de entrar nisso tudo. Acho que o mercado financeiro não evoluiu em quase nada por enquanto, mas eu acho que tem ainda bastante para evoluir, mas muitos passos já foram dados. No lado do consumidor, eu acho que a grande mudança está para acontecer. Aconteceu alguma coisa, mas a grande mudança está para acontecer. E eu acho que se as empresas não perceberem essa mudança do consumidor, elas não saberão como se relacionar com ele. Qual é essa mudança? A gente tem uma nova geração, chamada geração Z, que se conecta com valores que, por exemplo, a minha geração não se conectava. A geração Z, ela se importa com questões de direitos humanos, com questões ambientais, que a minha geração não só desprezava, como repelia. Então, na minha geração, eu tenho 50 anos, né? Então eu diria que talvez eu seja o protótipo do privilegiado, que é o branco, homem, hétero de 50 anos, meia idade, que está no comando das organizações. Então, a grande maioria das pessoas da minha geração era pouco empática com estas questões socioambientais, que é completamente diferente da maneira que a nova geração pensa. Isso fica muito claro em vários aspectos. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas, só para dar um exemplo, pessoas veganas ou vegetarianas, era um nicho do nicho do nicho há um tempo atrás. Hoje não tem uma universidade que eu vou dar aula que não tenha um grupo relativamente grande de pessoas que são veganas ou vegetarianas. E o mais importante é que quando eu conheci meu primeiro vegetariano ou vegano, nem acho que é vegetariano, devia ter uns 20 e tantos anos, e eu ia perguntar para ele, por que você é vegetariano? Isso é tão estranho, né? Naquele momento, parecia um alienígena, como assim você não come carne? Mas a mais interessante era a evolução da resposta. Quando eu perguntava ali, enfim, por que a pessoa era vegetariana, o foco era no eu, né? No sentido, a carne me faz mal, o metabolismo
enfim, não é bom, não fala bem para a minha saúde. Quando eu vou nas aulas que eu dou em universidades e pergunto para as pessoas por que você é vegano ou vegetariano, as respostas variam. Vão desde crueldade animal, que ou mudança climática, ou não quero ser cúmplice de desmatamento, ou seja, as respostas estão no coletivo. Essa é uma pequena amostra de como essa nova geração ela se conecta com outros valores. Se quem, por exemplo, frequenta lojas da Sephora, vê que a cada ano a prateleira de produtos veganos, ou seja, aquelas que não têm teste em animais, cresce todo ano. A demanda é crescente por esse tipo de produto. E, de novo, não estou nem entrando no mérito se o produto é melhor ou pior. Tem pessoas que não querem ser responsáveis por isso. Mas essa questão, ela mal começou. Por quê? Porque a geração Z, ela ainda, em geral, mora na casa dos pais, está começando a sua atividade empresarial, econômica, seus empregos agora, não tem um poder discricionário de consumo grande, ainda não ou mal investe e etc. Se a gente evoluir 5 ou 10 anos no tempo, a gente vai ver uma diferença brutal em como essas pessoas consomem ou como essas pessoas investem, e muito provavelmente será de acordo com os seus valores. Poxa, se uma pessoa ela é tão conectada nessas questões de direitos humanos e meio ambiente, a gente pode esperar que quando ela for comprar uma roupa, ela queira saber a pegada de carbono da roupa. Ela não quer saber mais se é 100% algodão ou viscose, ou se é made in Brasil ou made in China. Ele quer saber qual a pegada de carbono ou a pegada hídrica. Portanto, as empresas que não trouxerem esse tipo de informação vão provavelmente perder o consumidor. Essas pessoas, elas querem saber se esse produto que está ali na prateleira foi feito a partir de violações de direitos humanos. Houve trabalho infantil, houve trabalho análogo à escravidão, porque eu não quero ser cúmplice disso. E, portanto, essas empresas, elas terão que entender exatamente a sua cadeia de valor para colocar os seus produtos na prateleira, ou terão problemas em vender. As pessoas dessa geração, elas também vão querer saber posicionamentos de marca. A marca pode ser omissa ou neutra em relação a questões de racismo, homofobia, ou ela tem que se posicionar. E quando eu estou falando de posicionamento, não basta chegar no mês de junho e pintar o logotipo de arco-íris. Não é isso. Posicionamento é posicionamento de verdade. Fazer ações afirmativas e entrar na luta antirracista é algo que é esperado por esses consumidores. E esses consumidores, se não virem isso nas marcas, eles provavelmente boicotarão as marcas, né? Então, o que é esperado dessa geração é uma atitude completamente diferente daquela que hoje dita o poder de consumo. Então, se a gente coloca 3, 4, 5, 10 anos para frente, a gente vai ver uma geração que, enfim, vai estar mais empoderada, porque, enfim, vai evoluir na carreira e vai ganhar mais dinheiro. Ela vai liderar empresas e, obviamente, ao liderar empresas, eles vão colocar os seus valores na maneira de liderar, vão entrar em políticas públicas, né? Uma parcela da população vai acabar entrando em políticas públicas e assim sucessivamente. Portanto, acho que a forma de as empresas se relacionarem com esse público muda e mudará muito rápido. E para ainda elevar o nível de consciência que as empresas deveriam ter, a gente precisa também entender o papel das redes sociais. Então, a democratização da informação através das redes, que também vão evoluindo, dão para esses consumidores um poder que eles não tinham. Então, antes era simplesmente poder nenhum, era um poder unidirecional, no qual as redes de televisão, os jornais, eles falavam, mas não ouviam. Depois, com o advento da internet, da web 1.0, continuava da mesma forma, quer dizer, você conseguia entrar em muitos sites, etc., mas continuava uma direção única da informação, então você entrava no site, você recebia aquela informação, mas a partir da evolução da internet e redes sociais, esse poder de compartilhamento de informação, ele passa a ser muito maior, para o bem
e para o mal. Então, e as empresas também precisam entender que quem estará pilotando, vamos dizer assim, as redes sociais, esse consumidor mais atento, ele vai olhar para aspectos que o consumidor de hoje não olha. E com isso, as empresas elas precisam tomar muito mais cuidado do que antes. Só também fazendo mais um parênteses, a cultura do brasileiro, não sou antropólogo, tá? Então vou dar aqui um chute, mas a cultura do brasileiro é muito diferente da cultura do americano. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma série de whistleblowers, que são aqueles que fazem as denúncias, que vão a público, se posicionam, etc. O brasileiro ele não gosta muito disso, ele é mais celebratório, ele não gosta muito de confusão e, portanto, marcas que acabam realizando violações, elas têm tinham até muito pouco tempo atrás um espaço relativamente confortável para fazer seus ajustes de rota ao longo do tempo, porque essas transgressões elas não eram compartilhadas e ninguém colocava a boca no trombone, ou poucas pessoas faziam isso, que também não é o comportamento da nova geração, né? Então a nova geração ela tem esse incômodo, enfim, e esse olhar mais crítico e denuncia também. Então eu acho, enfim, que quando a gente combina a evolução das empresas e desse olhar mais inclusive, de colocar os stakeholders no centro da decisão, com um consumidor que tende a ser mais atento, com um poder de comunicação maior e que se engaja mais e que pensa mais no coletivo, é de se pressupor que a relação entre business e consumer vai mudar completamente. E, infelizmente, eu acho que grande parte das empresas ainda estão no debate ESG, num debate muito mais de procedimentos, né, do que de cultura, no qual empresas se preocupam com questões ESG do lado prático. Poxa, eu vou, enfim, lançar um produto, eu vou neutralizar minha pegada de carbono, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, e não é isso que seja ESG. ESG está muito mais conectado com essa visão de stakeholder e trazer o stakeholder para o processo decisório do que efetivamente uma ou outra prática. Tá? Acho que essa é bastante importante para a gente tentar entender o que seja, como deve evoluir essa relação. Isso posto, o assunto da sustentabilidade sempre foi presente nas empresas, só que ele estava num outro lugar. O assunto de sustentabilidade, ele não era visto pela alta cúpula das empresas, não era assunto de C-level, não era assunto de board. Esse era assunto mais a nível gerencial, de supervisor, assunto técnico. Era quase que como se fosse um assunto de compliance. Portanto, as empresas se preocupavam com questões ambientais para poderem ter licença para operar, para não receberem uma autuação por alguma questão de desconformidade. Então, era normal que um presidente de uma empresa gastava 0 minutos da atenção dele pensando nisso. Isso era função de alguém, e se eventualmente estourasse um pepino, ele ia lá cuidar disso, mas não era uma visão estratégica. Quando, do lado social, a mesma coisa. Era importante que as empresas tivessem ali boas relações sociais com seus funcionários, cuidassem do nível de acidentes, etc., e outras questões sociais, mas, de novo, muito mais ligado à pauta de compliance, não era uma visão estratégica. Muito bem, há muito pouco tempo atrás, esse assunto ESG, ele foi alçado muito rapidamente para a mesa dos CEOs, para a mesa dos conselhos de administração. E o que acontece acaba sendo muito curioso, porque estas pessoas, como eu falei anteriormente para vocês, que talvez eu seja o estereótipo dessas pessoas, estavam muito distante desse tema. Então, como que essas pessoas que sempre foram tão distantes da temática ESG, de repente, têm que lidar com um tema que foi do nada para o estratégico? É muito complicado. E
se a gente for pensar nas temáticas ESG, elas são amplas, são profundas, são densas, elas são cheias de contradições, de paradoxos. Não existe um manual que você vai lá e segue esse manual. Então, tanto o mundo corporativo quanto o mercado financeiro, eles quase que de um dia para a noite têm que lidar com assuntos que não lhes pertenciam. O debate sobre questões ESG, especialmente no mercado financeiro, era interditado. Não era possível falar sobre direitos humanos ou meio ambiente e ser do mercado financeiro ao mesmo tempo. Então, essa interdição de debate criou um vácuo de conhecimento enorme. Muito bem, então a gente tem um problema, porque os líderes empresariais são, em geral, desconectados de um assunto e agora eles têm que tratar o assunto de uma maneira estratégica. Qual foi a maneira encontrada pelo mercado, e aí quando eu falo mercado, tanto corporativo quanto financeiro, de resolver esse problema? A maneira, em geral, foi o reducionismo. Então, já que eu tenho um tema tão amplo, tão profundo e tão denso para lidar, e eu não o conheço, basta eu reduzir esse tema a poucos subtemas. Então, vou tratar da emissão de gás de efeito estufa, vou tratar da equidade de gênero e ponto. Então, quando eu trato de emissão de gás de efeito estufa, eu posso dizer que eu estou tratando de questões ambientais, quando na verdade eu não estou, né? As questões ambientais são muito maiores do que essa. Eu não estou falando de biodiversidade, não estou falando de água, não estou falando de lixo, né, de resíduos e uma série de outras coisas, mas as empresas e o mercado financeiro, ao entenderem que está se falando sobre emissões de CO2, entende-se que está se tratando de questões ambientais, quando na verdade não está. E questões sociais, da mesma forma. Então, trata-se de equidade de gênero e acredita-se que está se tratando de questões sociais, quando na verdade ninguém fala sobre desigualdade social, segurança no trabalho, proteção de dados, e mesmo dentro da temática de diversidade, pouco se fala sobre equidade racial, não se fala de PCDs, não se fala de refugiados, não se fala de inclusão LGBTQIA+, não se fala de uma série de questões. Então, esse reducionismo traz uma miopia muito grande para os líderes empresariais, né? E eu acho que isso acaba respingando bastante na relação do consumidor. Por quê? Porque o consumidor, especialmente o novo consumidor, está esperando das companhias algo que esteja ligado com a materialidade das mesmas, né? As empresas que estão causando externalidades, tais externalidades precisam ser endereçadas. E o consumidor tem essa expectativa. Ou seja, se os líderes empresariais estão endereçando questões que são só questões transversais, né? Por exemplo, diversidade e emissão de gás de efeito estufa, são temas transversais. Eles se aplicam a qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer geografia. Mas tem temáticas que são temáticas específicas de relevância para cada um dos setores. Então, um banco digital tem que falar sobre proteção de dados. Uma empresa de moda tem que falar sobre auditoria na cadeia de fornecimento. Uma empresa de mineração tem que falar sobre segurança no trabalho, e assim sucessivamente. Então, a gente tem um desbalanceamento entre a expectativa do novo consumidor e aquilo que a empresa está tentando oferecer. E isso pode gerar um grande atrito nas relações B2C, não agora, porque esse consumidor ele ainda não tem um poder discricionário de consumo tão grande, mas muito em breve. Então, acho que esse é um ponto de atenção que as empresas precisam entender, né? Que ao não endereçar aquilo que é mais material, vai gerar um ponto fundamental de frustração daquilo que é esperado por esses consumidores. E um outro ponto extremamente crítico é o greenwashing, né? E esse greenwashing é interessante, curioso, mas é triste, porque quanto mais aumenta a importância da temática ESG, mais aumenta a prática de greenwashing. É sintomático. Por quê? Porque há 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, uma empresa colar sua imagem com sustentabilidade
ela não tinha um benefício direto. O crédito não ia custar menos para ela, as ações não iam ser mais valorizadas, não ia ter mais ou menos procura nos seus títulos, assim sucessivamente. Então, na medida em que o mercado financeiro muda e o mercado começa a buscar empresas que trazem mais essa temática, mais diretamente, os bancos abrem linha de crédito mais baratas para as empresas que são sustentáveis, tem os Sustainable Linked Bonds, tem Green Bonds, tem uma série de modalidades que são aplicadas apenas para as empresas que estão nessa agenda, cresce a necessidade das empresas de se conectarem com essa pauta. Então, da mesma forma que o assunto ESG ganha relevância, ganha também importância dentro da agenda das empresas de colarem a sua imagem corporativa na sustentabilidade, né? E isso é um problema seríssimo, só que é um problema de médio e longo prazo. Por quê? Porque a gente ainda está no meio de uma sociedade que tem pouca capacidade crítica para entender o que é, o que não é sustentável. E como eu falei anteriormente, o brasileiro ele é mais celebratório. Então vem uma marca e lança um produto que é sustentável, o mercado aplaude, mas não faz a pergunta, olha, legal esse produto, mas quanto ele representa da sua receita? Representa 0,2% e o resto do 99,8%. O que você está fazendo método antigo ou você é sustentável? Então, existem várias artimanhas das empresas em conseguirem trazer uma narrativa pró-sustentabilidade que não necessariamente sejam verdadeiras, né? E o público, consumidor, hoje não percebe. Um outro exemplo é empresas que não endereçam as questões que são mais materiais a ela e endereçam outras que são mais fáceis de resolver. Então, por exemplo, se uma empresa de moda não está fazendo auditoria na sua cadeia de fornecedores, né, continua ali recebendo fornecimento de empresas do Sudeste Asiático ou outros países da América Latina que têm uma alta incidência de trabalho infantil, ela tem, entre aspas, o benefício de ter matérias-primas mais baratas e poder, então, vender produtos mais baratos. Essa pergunta, hoje, não é feita pelo consumidor. A pergunta que talvez o consumidor está olhando é como a empresa se relaciona com sustentabilidade. Então, basta ela ser, por exemplo, carbono neutro, que o consumidor vai aplaudir. Mas essa questão, vai aplaudir por quanto tempo, né? Então, empresas que não entendem que o consumidor vai, ao longo do tempo, adquirir essa capacidade crítica, estão comprando um problema potencial muito grande. Se daqui a 3, 4, 5 anos, tanto o mercado financeiro quanto o consumidor entenderem que a empresa os estava enganando por tanto tempo, isso tem uma bomba de efeito reverso, que tem um poder de destruição de reputação enorme. Então, as empresas hoje que não têm experiência em lidar com o tema, acho que elas estão ainda num nível de conforto muito grande, porque elas entendem que fazendo pouco elas agradam muito e, portanto, o nível de cobrança é baixo, até que não seja mais. Então, dentro desse contexto, a gente vê as relações B2C no processo evolutivo, as empresas que continuarem pensando com a mentalidade antiga, sem trazer os stakeholders para dentro do processo decisório, sem endereçar as questões que são mais materiais e sem levar em consideração os riscos que elas possuem, não só reputacional, mas também, enfim, uma série de outros riscos regulatórios, litigâncias, uma série de outras questões jurídicas que devem evoluir com o tempo, as empresas, elas provavelmente terão problemas à frente. E, como sabemos, na questão do consumidor, no momento que a confiança da marca ela é abalada, a reconstrução dessa confiança é extremamente complicada, né? Então, isso tudo potencializado ainda por redes sociais e num mundo que enfim, cada vez mais agressivo, vamos dizer assim, na maneira da comunicação,
estabelecer essa relação de confiança e perdê-la será muito complicado para empresas recuperarem. Então, faltam 2 minutos, mas eu abro mão deles. Obrigado. Comentário geral, né, no final, mas uma palavra que você colocou aqui, acho que a gente na relação de consumo, a gente fala tanto de equilíbrio e harmonização na relação de consumo, e veio uma nova palavra agora que eu já anotei que a gente vai ter que colocar na pauta, que é o desbalanceamento. Né? Então, exigir o equilíbrio e a harmonização na relação de consumo, sem se esquecer que a gente não pode deixar desbalancear. Então, muito obrigada. Eu sei que você está com uma questão familiar, então sinta-se à vontade. Foi um prazer enorme, muito obrigada. A gente espera contar com você nas próximas oportunidades. Muito obrigado, boa noite. Desculpa, eu estou com uma esposa grávida de 8 meses e um filho bebê doente, então vou ter que sair. Tá bom? Obrigado, Carol. Obrigado. Foi passado. Lucas, só para não deixar a cadeira macia. Boa. Para balancear. Vamos lá, vou passar a palavra agora para o Flávio Franco, coordenador e professor do curso de Gestão Jurídica Corporativa da Sampol, cofundador do Instituto Jurídico Sem Gravata, apontado como terceiro executivo jurídico. Pois é, eu liberei. A Carol liberou a calça jeans, eu liberei a gravata. Apontado como terceiro executivo jurídico mais admirado do país em 2020, também vencedor do Deal Making Award, premiação promovida pela LACA, formado pela PUC, onde se graduou como especialista em Direito Empresarial, MBA pela GV, completou o Leadership in Corporate Counsel da Harvard Law School e o Programa de Desenvolvimento de Executivos da Dom Cabral, além de ser certificado internacionalmente com Ética e Compliance. Experiência nas áreas de tecnologia, logística, varejo e telecomunicações, vivência profissional de mais de 20 anos, passagens pelas empresas Compar, FedEx, Walmart, Netshoes, Nextel, Ernst Young. Um prazer, Flávio, obrigado por aceitar nosso convite. Tá vendo? Eu não coloquei você no terceiro andar do subsolo de um hotel, tá vendo? A gente está num ambiente super agradável para retomar os encontros presenciais. Muito legal. Obrigado, Fabiola, pelo convite, toda a diretoria do IBRAC. Esse é o meu segundo evento, e pela escolha do local, né? Porque eu estava comentando com a Fabiola, alguns de nós teve um evento na semana passada, foi super legal, mas eu pessoalmente me senti meio, não sei, não era pelo Covid, mas acho que era por esse tanto tempo fora de reunião presencial, e vir num lugar bonito, agradável, pé direito, iluminado, com boa companhia, é sempre muito melhor e um prazer. Obrigado novamente pelo convite, tá? Preparei umas coisinhas aqui rápidas. Aí, isso já foi. Quem me conhece sabe que eu não largo a bola de basquete. Nem na foto do evento. E aqui. E eu não estou aqui para falar por conta de basquete ou por causa da minha outra experiência, senão... E nem como especialista de ESG. Né? Eu acho que... Eu desconfio das pessoas que se dizem realmente especialistas em ESG. Não conheço, de verdade. Eu acho que, como muitos de nós aqui, eu estou aprendendo com esse tema. A gente pode entrar numa boa discussão aqui. O Fábio meio que tocou o que é novo do ESG, o que é um rebranding, o que é uma tendência, né? Mas o fato é que isso, como outras tendências, como compliance, como outras tantas que têm tocado recentemente as nossas empresas, veio para ficar, né? Por uma pressão de mercado, por uma pressão legislativa, por uma pressão dos stakeholders. E a Fabiola me convidou para esse evento justamente para dividir com vocês uma pesquisa específica sobre esse tema, publicada no dia 6 de maio desse ano, então super fresca, realizada em parceria da UI, empresa da qual eu era sócio até o mês passado, e Harvard Law School também, que eu fui um ex-aluno. Então me sinto feliz pela oportunidade e o tema é muito quente. Né? E aqui a ideia não é apresentar a pesquisa como um todo, ela está disponível do site da UI, é uma pesquisa extensa. Convido
todos a olharem lá, mas a ideia aqui é eu apresentar as principais conclusões da pesquisa para que a gente tenha um debate e ver o quanto desses resultados se aplicam e se conectam também com toda a programação desse seminário, não só a palavra do Fábio, do nosso secretário, mas todas as palestras que a gente vai ter nos próximos 2 dias, um conteúdo super riquíssimo. Então, eventualmente, alguns dos temas que a gente trate aqui se conectem com o que a gente vai aprender e ouvir nos próximos dias. Tá? Essa pesquisa foi global, então ela cobriu empresas dos 5 continentes, 20 países, incluindo o Brasil, e os respondentes foram os heads dos jurídicos das principais e maiores empresas do mundo. Então, uma pesquisa ampla com a metodologia de Harvard e 12 diferentes setores da economia representados nessa pesquisa. Só um parênteses aqui, Fabiola, eu acho que já passou da hora de a gente ter uma pesquisa sobre esses outros temas de gestão jurídica aqui no Brasil. A gente é muito carente de informações concretas e metodologias e informações, enfim, sobre o tema gestão jurídica no Brasil ainda é muito novo. Então, talvez o IBRAC possa ajudar o Jurista em Gravata, a OAB, os jurídicos judiciais, um monte de gente inteligente e conectada que a gente pode se reunir e pensar em fazer algo semelhante aqui no Brasil, seja sobre SG, outros tantos temas importantes que tocam o nosso dia a dia corporativo e da advocacia. Mas enquanto a gente não tem a nossa aqui, a gente vai com a de Harvard. E aqui é um pouco das conclusões da pesquisa. E eu peço desculpas de antemão pelo inglês aqui. Eu falei para a Fabiola, eu seria incapaz de produzir um slide tão bonito e ter que traduzir todo o conteúdo. Então, enfim, a gente tem um material em inglês e, de novo, está disponível no site da UI. Primeira conclusão aqui que a pesquisa traz. Então, os gestores jurídicos e as gestoras jurídicas, elas estão hoje muito mais preocupados com foco reputacional, numa visão de gestão de risco, impacto disso para o negócio e para a marca. Então, eles não estão... A primeira resposta, não estou preocupado com a lei, não estou preocupado com determinada normatização. Eles estão focados, e o principal ponto de atenção é o potencial risco que esse tema SG em geral pode trazer às companhias. E aqui uma outra informação importante que eu deveria ter falado no começo, a pesquisa focou muito no E e no S. Então, o tema de governança, eu acho que é um tema até mais afeito para nós advogados, acho que a maioria de nós aqui hoje são advogados. Então, muitas das respostas estão no tema ambiental e no tema de sustentabilidade. E só um outro parênteses aqui sobre governança. Ainda tem muito advogado, Lucas, que confunde o governança do SG com direito societário. Então, vamos começar a esclarecer que são coisas diferentes. Alguém até que se diz especialista em SG, mas enfim. Então, alguns fantasmas, algumas espumas, algumas fumaças, que todo tema novo e com uma grande repercussão, obviamente, aparecem no caminho e a gente está muito bem preparado para separar quem são os verdadeiros parceiros, e aqui na sala a gente tem uma série deles, e de quem está fazendo sua fumaça, tentando surfar uma onda, que é um voo de galinha. Não é disso que a gente está falando. Tá? E aqui vem o breakdown daquela primeira resposta. Então, vocês veem que impacto do negócio, perda de clientes, então volta o tema aqui de consumidor, e impacto à marca é o principal tema. Outro tema logo na sequência vem ações judiciais por entes não governamentais. Então, a força de stakeholders minoritários, associações, a sociedade civil em geral, impactando o dia a dia da empresa com temas relacionados ao SG, é uma preocupação dos líderes jurídicos. A regulamentação cada vez mais crescente nesse tema, então é difícil, a visão do regulador num tema tão novo e tão ativo é um papel complicado. Então a gente muitas vezes critica excesso de normatização, e eu sou uma dessas vozes,
em geral, mas é um tema complexo e a gente vê setores mais desenvolvidos do ponto de vista de diálogo com a iniciativa privada para que se tenha uma regulamentação mais condizente com aquele momento da indústria e outros nem tanto, né? Tema de acesso ao investimento financeiro, então o Fábio deu uma aula aqui para nós sobre isso, né? Então, decisões de investimentos são feitas hoje com critérios ESG. Então, acho que se eu fosse elencar uma novidade grande desse tema, que merece a nossa atenção, é essa, né? Então, a sustentabilidade financeira da empresa que a gente trabalha está diretamente hoje relacionada, ainda bem, à seriedade e à forma que os temas de ESG são tratados por cada uma das companhias. E, enfim, novas ações e outras coisas desse tema, tá? Segundo item, né, que também se conecta, na minha visão, um pouco com a fala do Fábio, né? 9 de cada 10 gestores jurídicos que responderam à pesquisa têm dificuldade ou reportaram desafios no dia a dia de conciliar políticas internas das empresas, né, que são internas, mas está falando basicamente de empresas, a grande maioria de capital aberto, então são internas, mas com uma visibilidade para toda a sociedade, acionistas ou não, em temas em que a regulamentação respectiva é pouco clara, que é praticamente toda a enorme maioria dos temas de temas ambientais e temas sociais, sustentabilidade. Então, quando a lei fala o que você tem que fazer, é fácil, não precisa da gente, né? A gente vai lá e faz ou não faz. Quando a gente está navegando num cenário incerto e, ao mesmo tempo, algo tão relevante para o dia a dia, que está na capa do jornal, né, a coisa não é tão simples assim. Precisa de um pouco mais de discussão, precisa um pouco mais de clareza. Falou-se da mudança de cultura, que também achei ótimo de ter falado isso, né? Mudança de cultura, mudança no PowerPoint, a mudança talvez de uma política ou outra, ou um marketing, talvez seja menos complexo e realmente mudar a cultura de uma organização. É um pouco disso que a gente está falando aqui na resposta à pergunta, tá? Outro item aqui, que é o que eu mais gostei, disparado, né? 61% dos departamentos jurídicos têm como foco, sobre esse olhar de ESG, aumentar o nível de diálogo, participação, cooperação com outras áreas da empresa, né? É algo que a gente já tem isso no nosso job description, né? Do dia a dia. Então a gente vê, não só pelos temas de ESG, mas como tantos outros temas, os jurídicos corporativos ganhando cada vez mais voz dentro das empresas, muito por uma visão em relação ao negócio e serem vistos pelos gestores de negócio como um parceiro estratégico. Então, o ESG pode vir a ser, e eu estou meio antecipando o meu último slide, que falo das conclusões, uma grande oportunidade para os departamentos jurídicos terem ainda mais voz dentro das organizações, desde que eles agreguem valor para o negócio. Não porque está escrito na política, ou porque no crachá está bonito lá, Latin America, VP, da coisa toda, mas sim por exercer um papel e contribuir para um tema tão relevante como esse, tá? Me espantou, imaginaria um número maior que esse. O que saiu da pesquisa de Harvard foi 61%, reforçando a importância do diálogo interno para que um tema tão complexo, interdisciplinar, né, possa fluir, né? E aí, pegando carona disso, né, tem um capítulo todo da pesquisa que eu vou pular aqui, mas ele traz a questão de quem é a responsabilidade dentro da empresa do tema ESG, né? É do jurídico, da área de negócio, é do conselho, é da operação, é do marketing, né? Será que existe uma resposta única para todas as empresas? Será que existe uma resposta única para todos os segmentos? O mercado regulado é uma resposta, o mercado não regulado é outra resposta, né? Então, tem essa conversa, mas seja de quem é essa responsabilidade primária, se é que existe alguém dentro de cada companhia, o jurídico tem a oportunidade
é convidado a participar dessa conversa de gente grande. Como o jurídico se desenvolve e cresce a partir desse desafio, né? Depende de cada empresa, é uma questão de gestão de recursos, mas uma questão muito de postura e de vontade de se aprofundar num tema tão novo. Quarta conclusão. Voltei. Aquela outra foi a que eu mais gostei, essa que mais me deixou preocupado. Né? Apenas 15% dos 1.000 diretores e VPs jurídicos entrevistados pela pesquisa de Harvard da UI disseram que os líderes de negócio realmente estão cientes, preocupados, envolvidos, vamos traduzir esse appreciate aqui de uma forma mais ampla possível, com os riscos, não com o tema ESG. Como o Fábio falou, aparecer na propaganda do produto sustentável é fácil de achar vários voluntários, né? Mas olha o que a pesquisa está dizendo, que apenas 15% dos respondentes acreditam que os seus líderes dos negócios dos quais eles fazem parte estão realmente cientes, preocupados e tomando ações relacionadas aos riscos do ESG. Então, é o risco de não ter o ESG de uma forma efetiva. O que isso pode causar do ponto de vista reputacional, do ponto de vista de relação com o mercado, de relação do ponto de vista de financiamento do seu negócio, perpetuidade da operação da empresa. Então, como jurídico também, navega nesse ambiente, como um parceiro e não como um mensageiro do caos. Tudo tem risco, já sei que tudo tem risco, e obviamente a gente não está nessa conversa. Essa conversinha não é para a gente. Tudo tem risco e o gestor e o jurídico sabe disso. Como a gente consegue realmente mensurar tais riscos para ajudar no direcionamento estratégico no caminho do ESG, como eu falei, que todos vocês sabem, é um caminho sem volta. Mas esse ponto em particular me deixou preocupado. Lembrando que a gente está falando dos líderes jurídicos das maiores empresas do mundo. Então, os maiores líderes, apenas 15% dos líderes das maiores empresas do mundo, segundo a visão dos seus diretores e diretoras jurídicas, estão 100% cientes e envolvidos nos riscos que práticas equivocadas de ESG ou ausência de prática pode causar para a companhia. Faz sentido? Minha preocupação? Obrigado. Me saltou aos olhos esse número. E aqui é um breakdown dessa pesquisa. Eles fizeram uma divisão entre temas ambientais. Então, aqueles 15% que eu falei antes diz respeito apenas ao tema ambiental, menos mal, talvez, e 40% em relação aos temas sociais. 40% estão preocupados com os riscos relacionados a questões sociais e apenas 15% estão realmente envolvidos, preocupados, cientes com os riscos nos temas ambientais. Uma boa conversa que talvez a gente possa fazer no vinho ali, seja porque é uma diferença tão grande, Então, será que existe hierarquia entre as letrinhas ESG? Interrogação. Isso é uma coisa que veio para ficar, é uma fotografia, é uma tendência? Não sei. Mas me chamou a atenção essa discrepância, bem mais que o dobro de um para o outro. E aqui, obviamente, a gente também não é nenhuma novidade, 100% dos respondentes entendem que sua carga e volume de trabalho para os próximos dias, meses, semanas e anos, que é quanto esse tema vai continuar em voga na nossa pauta, vai aumentar, e aqui fala 3 anos. Mas o ponto principal aqui, desse número 5, é essa informação.
Ou seja, todo mundo acha que vai ter mais trabalho. Beleza, não tem novidade nenhuma desse resultado. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse breakdown, né? 90% dos respondentes acham que o departamento jurídico deles, que eles lideram, não tem expertise em temas ambientais. E 89% acham e entendem que os seus times, né, e são times grandes, apostem, não têm expertise ou não têm uma formação para tratar dos temas relacionados às questões sociais. Então aqui tem uma oportunidade e um desafio de mercado, né, para todo mundo da cadeia que participa, atende departamentos jurídicos das 1000 maiores empresas do mundo, né? Então não é à toa que o seminário aqui do IBRAC é tão concorrido, e é uma oportunidade. Aí eu faço um paralelo, né, com a questão de compliance. Quando o compliance começou, sei lá quando, a gente também tinha essa fotografia. E hoje a gente vê um monte de escola, um monte de gente certificada, um monte de gente realmente especialista no tema. Então eu vejo esse aqui como um movimento sem volta e uma oportunidade enorme para advogados, escritórios de advocacia, advogados corporativos, consultorias que atendem departamento jurídico, de realmente se especializar e ajudar os gestores jurídicos nessa batalha tão complexa, né? Porque geralmente os desafios não vêm acompanhados, né, no sino de um budget proporcional para isso. Então, como a gente busca e seleciona bons parceiros no longo prazo, né, para estar com a gente nessa jornada, é um dos principais desafios de qualquer gestor jurídico, seja para temas mais comuns, o que se dirá de um tema tão complexo, tão novo, tão confuso, muitas vezes tão contraditório, né, palavras do Fábio, especialista no tema, diferente de mim, que envolve o E, o S e o G. E aí já pus o G na conta aqui, lá voltando, que o G é diferente do que a gente apresentou e aprendeu na aulinha lá na faculdade, é muito mais do que isso, né? Isso gritou para mim, né, de certa maneira, esse altíssimo percentual. Claro que aqui a gente está falando de grandes empresas multinacionais, então alguns desses temas nas casas matrizes, em outros países, outros continentes, estão mais maduros do que aqui no Brasil. Alguns temas aqui a gente tem liderança, dependendo do segmento. Mas o pessoal lá achar que 90% achar que a gente ainda não tem essa expertise, a gente está atrasado. Porque o mercado, os bancos, as linhas de crédito, o nosso consumidor, os nossos acionistas não vão esperar isso acontecer naturalmente, né? Tem uma pressão. Esse é um tema de pressa. Uma colega no evento lá de quinta-feira falou isso, muito bem, adorei. Né? Falando sobre diversidade que cabe aqui. Eu tenho pressa. Né? Então isso me guardou para falar que esse tema exige pressa. Né? Claro que o mundo perfeito é a gente todo mundo se qualificar, o melhor para não dá tempo para acontecer isso. Se a gente quiser esperar isso, a gente vai ficar de fora do baile. Então, quanto a gente realmente está preocupado e quanto a gente está investindo na nossa qualificação para ter uma conversa de gente grande numa mesa de diretoria, numa reunião de conselho, num relacionamento com o PROCON, num relacionamento com os nossos competidores, com os nossos acionistas. Então, é um alerta, é uma oportunidade aqui, muito clara, que a pesquisa apenas ressaltou, né? E esse é o meu penúltimo slide, né? Para quem me conhece um pouco, já viu alguns slides, eu adoro o Posto Ipiranga aqui, como o jurídico Posto Ipiranga, né? E tem gente, ainda me surpreende, que acha ruim o jurídico ser Posto Ipiranga. Eu adoro ser Posto Ipiranga. Porque o que é o Posto Ipiranga? É alguém de uma outra área vem fazer uma pergunta para você sobre um tema que ele não sabe, ou é. Então você é visto como alguém que pode ajudar ou responder questões que ele não tá, ou ela não está conseguindo fazer sozinho. Né? Então, no departamento jurídico, se vem alguém me perguntar alguma outra coisa nova que a pessoa não sabe, eu dou um abraço. Primeiro eu agradeço.
Depois eu vou tentar pôr isso na nossa rotina. Tem a gente que abusa um pouco, mas isso é a grande minoria, né? Então, aqui no tema ESG, assim como foi o compliance, né, que começou nas grandes empresas dentro do departamento jurídico, e nessas 1000 empresas, no final da cadeia, geralmente é o próprio General Counsel que responde por termos de compliance, em grande parcela das empresas, ESG está caminhando na mesma direção. Então, eu já vejo lá no LinkedIn, vários gestores jurídicos que são contratados para novas posições, já está ali, head do jurídico, governança, comunicação, ESG, ou algumas dessas letras aqui dentro do job description. Então, isso é uma evolução. Nasceu através desse modelo do posto Ipiranga. Não sei direito que coisa é essa aqui, para mudar para o jurídico, porque alguém vai cuidar, provavelmente vai cuidar bem. Então, eu trouxe isso daqui para esse slide para reforçar o tema de oportunidade. E, de novo, são insights da própria pesquisa, né? E olha o primeiro lá, muito a ver com o que a gente vem falando sobre gestão jurídica aqui há tanto tempo. Os riscos reputacionais do ESG estão fazendo com que o jurídico expanda seu foco em áreas tradicionalmente gerenciadas por outras partes do negócio. Então, grandes empresas já tinham seu departamento de sustentabilidade. Mas será que o tema sustentabilidade hoje pode ser tocado dentro da organização da mesma forma que era 5 meses? Não vou nem falar 5 anos. Ou antes da pandemia, pelo menos voltando 1 ano, 2 anos? A resposta é não. Então, de novo, oportunidade de protagonismo como parceiro de negócio para o jurídico relacionado a temas de ESG. E olha só a segunda aqui, de novo, não sou eu que estou falando. Resultado da pesquisa. O escopo expandido do jurídico está fazendo com que advogados se envolvam mais na tomada de decisão do dia a dia de negócios, aumentando sua relevância. Eu não sou importante porque o meu crachá diz umas palavras bonitas em inglês. Eu sou importante à medida que eu sou visto pelos meus pares, pela minha liderança, pela minha equipe, como estratégico para o negócio, não para o contrato, não para o e-mail, não para a ação judicial, para o negócio. De novo, ESG dando mais uma oportunidade para que a gente reforce esse papel. Os jurídicos estão bem posicionados para o tema do ESG, claro. Seu posicionamento dentro da empresa, no meio dessa confusão toda, um monte de norma acontecendo, todo mundo falando, decisões no dia a dia operacional, no dia a dia de conselho de administração e liderança, o jurídico sempre no meio dessa conversa, é um caminho, uma possibilidade para que a gente reforce esse posicionamento e um eventual maior protagonismo pegando carona nesses temas complexos, difíceis de ESG. Eu sempre falo, a Fabíola sabe disso, que todas as coisas que passam, talvez o jurídico junto com o financeiro seja a área com a possibilidade de melhor bem essa empresa. Tudo que passa na nossa mesa ou no nosso computador é cross em relação à empresa. E a gente vai fazendo isso por algum tempo, inteligente como somos, a gente está numa posição muito privilegiada para conhecer melhor que talvez qualquer um dentro da companhia o próprio funcionamento, a tendência, a estratégia e dia a dia. E quanto a gente está usando isso para crescer na nossa carreira, é uma resposta para cada um, mas é um lugar privilegiado e a pesquisa de Harvard reforçou isso de uma maneira muito clara. E esse eu gostei também, porque tira também o jurídico daquela visão extremamente legalista. Olha só, um dos desafios mais significativos do gestor jurídico é aconselhar a liderança em assuntos que as expectativas dos stakeholders excedam as obrigações legais. Então, o jurídico está sendo convidado para uma conversa em que a lei, o regulamento, a norma, não chegou ainda. Ou chegou de maneira ali meio diferente. Olha que presente. É o jurídico posto Ipiranga aqui. Claro que é fácil esse meu papel aqui de ficar falando essa oportunidade, porque a oportunidade vem com um monte de trabalho a mais, menos budget, mesmo headcount, então, obviamente, reforça todas as dificuldades
de uma gestão com limitação de recursos. Mas, de novo, gente, isso não é privilégio do jurídico, é a realidade de todas as empresas. Então, saber lidar com limitação de recursos é o nosso dia a dia, né? Aqui é mais uma pá aqui grande, né, no nosso caminhãozinho, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Por isso que não é para qualquer um. Por isso que é para gente como a gente. E ninguém, e aqui não é um trabalho de super-homem, aqui não é um trabalho de Mulher Maravilha. Aqui é um trabalho de equipe, né? E eu estou falando aqui porque eu sei que tem vários escritórios de advocacia, ninguém vai fazer isso sozinho. Os gestores falaram que as suas equipes não têm essa capacidade, então, naturalmente e imediatamente, precisa-se de ajuda, né? Escolher bons parceiros, escolher bons escritórios, boas consultorias. De novo, talvez seja um dos maiores desafios dos gestores jurídicos, mas aqui a gente tem uma excelente oportunidade de parceria e reforçar alianças de longo prazo com bons parceiros de negócio, né? E aqui é o último, que é o que eu acabei de falar, né? Como a gente desenvolve, aqui é mais uma, não tem resposta para isso, como a gente desenvolve um modelo operacional de médio prazo, pelo menos, não vou nem falar de longo prazo, para que quando esses temas surgirem de uma maneira, refraseando, né? Montar um modelo operacional para tratar desses temas, né, de uma forma mais madura do que ser um bombeiro, que é outra coisa que o jurídico tem no seu job description. Então, ser bombeiro, gestão de crise, é parte do nosso dia a dia. O problema é quando isso se torna o dia a dia. E a gente conhece várias situações assim. E a gente só consegue sair do chapéuzinho de bombeiro e pôr o chapéu de parceiro estratégico se a gente tem um mínimo de organização, se tem uma equipe competente, se tem um planejamento e tem um conhecimento bom de gestão. Que não é nada novo na nossa conversa, nos nossos cursos de gestão jurídica corporativa, nas nossas discussões do jurídico sem gravata, do jurídico de saias, da OAB, que inclusive agora na nova gestão a Comissão de Departamento Jurídico é presidida novamente pela Luciana. O ano passado, a gestão passada era a Érica, então muito bem conduzido. Nosso vice-presidente Túlio Barros está aqui na sala, nos ouvindo e prestigiando. Então, ouvir, buscar, oferecer e pedir ajuda, né? Muitas vezes a gente se sente isolado numa cadeira de jurídico com desafios tão novos. O sucesso de um evento como esse mostra que a gente não está sozinho e tem que saber aprender mais rápido do que a legislação e poder navegar nesse tema tão novo com destaque, sem ter que comprometer as horas de sono, ou os filhos, ou todo o resto da nossa vida, que parece que existe também, mas é uma onda legal. Por isso que eu falo muito, com muita segurança, que esse momento que a gente está vivendo, apesar de todas essas dificuldades e desafios, é um bom momento para estar na advocacia corporativa, é um bom momento para estar em empresa, em departamento jurídico. Muita coisa nova, além de todo o dia a dia. Como a gente equilibra tudo isso na nossa vida, é um desafio. Por isso que não é para qualquer um, é para gente como a gente, para fazer isso. Lembrando que a gente não está sozinho. Como eu falei, essa pesquisa está disponível no site da UI, convido a vocês. É um material muito rico, gente, bastante didático, não foi traduzido ainda, mas numa linguagem simples, não é uma linguagem estatística, numa linguagem fácil de compreender. Pelo menos para mim, trouxe vários insights, e que a gente pode, ou deve, ou tem a possibilidade de usar isso para algumas brigas internas, para reforçar alguns pontos, para usar como benchmark e para ser um convite para talvez a gente buscar um estudo no nível Brasil sobre um tema tão legal, ouvindo as pessoas que realmente estão fazendo a diferença. Obrigado pela presença e atenção de vocês, um privilégio estar aqui hoje. Valeu. Obrigada, Flávio, mais uma vez. Acho que com certeza não adianta a gente falar só de desafio, né? Tem que falar de oportunidade, a gente já viu que tem muito trabalho pela frente. Eu falei no começo, né, dos nossos próximos painéis, antes de passar para a Carol para encerrar,
Agradeço a presença das palestrantes de amanhã, a doutora Nelcina, a doutora Vanessa. A Lúcia começa amanhã, né, cedo, eu tinha invertido a ordem, mas a Lúcia começa com greenwashing, aqui tão falado. Depois, consumo consciente, com a Thaís. E nos outros dias também a gente vai contar, já também relatei a presença aqui do Dr. Farid, a gente vai pedir, a gente não combinou isso, Farid, mas a gente vai querer uma palavrinha sua agora no final, está fora do script, mas a gente está dentro do prazo, a gente sabe que está todo mundo já ansioso aí para a gente fazer, para a gente interagir, então eu vou passar direto aqui para a Carol para encerrar. Obrigada Flávia mais uma vez. Obrigada Fabiola, obrigada Flávia. Acho que o que a gente leva para casa hoje é essa provocação, né, do Fábio e do Flávio sobre a gente sai desse marco do procedimento, a gente entra em cultura, né, de ESG e a gente leva também para casa e como advogados as boas práticas e com a ideia de provocar transformações, né, nos nossos stakeholders, nos nossos clientes, dentro dos escritórios. Eu acredito que essa é a grande mudança. E nada mais salutar que ter a palavra final do Procon São Paulo, né, com o nosso diretor executivo, que muito sabiamente uniram isso esse ano com a criação do Procon Racial, que é essa conversa entre direitos humanos e direito do consumidor. Então, Farid, por favor. Olá, meus caros, tudo bem? Precisamos conversar mais, né? Eu acho que é um assunto extenso aqui para a gente poder levar para um bate-papo, mas não vou tomar muito tempo aqui do final. Eu acho que essa questão do ESG, eu acho que é uma questão que todos vocês estão enfrentando como desafio. O poder público também tem que fazer a sua parte, né? Nós criamos lá na Fundação Procon o Procon Ambiental, nós criamos o Procon Racial, né? Estamos indo agora para a criação do Procon Diversidade, do Procon Longevidade, de ter políticas permanentes, institucionalizadas, no sentido de melhor garantir ao consumidor uma devida proteção, né? E no final das contas, o consumidor é o patrão de todos, seja da iniciativa privada, seja da iniciativa pública, né? Porque se não agrada, realmente a gente está fazendo o nosso papel errado. Mas eu vou deixar uma provocação aqui final, até para não tomar muito mais o tempo, com relação ao meu painel, que eu vou falar mais para frente aí sobre compliance, que eu acho que o jurídico precisa pensar um pouquinho mais fora da caixa, né? Nem todo problema jurídico é resolvido no Poder Judiciário, né? Eu acho que a gente tem que começar a endereçar as coisas nos lugares adequados, né? Tem questões que são resolvidas no Poder Judiciário, mas tem questões que têm que ser resolvidas no Poder Executivo, e tem questões que têm que ser resolvidas no Poder Legislativo. A gente endereçar as coisas nos locais adequados, porque eu vejo muita discussão lá na Fundação Procon e as pessoas endereçando problemas nos lugares errados, né? Por exemplo, a questão da proporcionalidade das multas, que é uma questão que a gente está tocando à frente, com todo respeito, não é do judiciário que a gente vai resolver esse problema. Essa é uma questão de política pública, né? Isso tem que ser discutido com o Executivo e tem que ser discutido no Legislativo. Não adianta bater essa tecla quando o judiciário, em 95% dos casos, pelo menos dos autos da Fundação Procon, mantém a multa aplicada no valor que teve, né? Então, não é uma questão de controle de legalidade, é uma questão de política pública. E, por vezes, vários caminhos levam ao lugar certo. A questão é o que a gente pretende incentivar com determinada política pública, né? Então, eu vou deixar um pouco dessa reflexão para vocês, depois eu trago alguns casos concretos para a gente bater um papo, mas é importante que os escritórios também conheçam a realidade do setor público e como o setor público pode colaborar, né? Seja através do Legislativo, seja através do Poder Executivo. Eu acho que muita coisa que a gente tem demanda, tem problema, pode ser resolvida desse lado, tá bom? Eram essas minhas falas finais aqui e, claro, volto a reforçar, precisamos conversar mais. Espero vocês agora para a gente confraternizar um pouquinho esse retorno presencial do IBRAC. Obrigada, gente.